Já era bem tarde. Quase 1h30 da manhã. Meu noivo tinha acabado de me deixar no portão de casa. A rua estava deserta, escura. Não havia ninguém perto. Eu só esperando ver o Guilherme dobrando a esquina com o carro. E foi bem no momento em que me virei para entrar que escutei aquela voz. Fica quieta. Se der um pio, eu te enfio essa faca na barriga, vaca. Quieta! Eu não tive nem tempo de me virar para ver quem era. Porque escutei aquela voz e já senti alguém me agarrando por trás e tapando a minha boca. Eu ainda me debati, tentei me soltar, mas era um homem muito forte, tão forte que conseguiu me arrastar para o terreno baldio que existe ao lado da minha casa, sem que eu pudesse fazer nada. Nem gritar por socorro eu consegui. Me ameaçando com aquela faca, aquele infame arrancou as minhas roupas e me violentou. Ali mesmo, no meio do mato rasteiro, a menos de 100 metros da minha casa, sem que eu pudesse fazer absolutamente nada para evitar. Olha, ninguém queira saber o tamanho do meu desespero. Só quem sofreu uma experiência dessas é que sabe. Contar só não adianta. Se eu não tivesse esperado Guilherme dobrar a esquina com o carro, se tivesse entrado assim que ele me deixou diante do portão, nada disso teria acontecido. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. E não lembro de ter sentido tanto medo, tanto pavor, quanto senti nas suas mãos, depois de me violentar. Ele levantou do chão e saiu correndo em direção à rua escura, me deixando ali seminua, aos prantos, toda machucada, me sentindo a última das mulheres. Só eu sei o que chorei. Nem dormir eu consegui. E o pior é que guardei aquilo tudo para mim. Não tive coragem de contar para ninguém. Nem para os meus pais e muito menos para o meu noivo. Fiquei com medo da reação dele. Mesmo que tivesse sido na marra, à força, contra a minha vontade, a gente nunca sabe como o homem vai reagir. Além do mais, contar para quê? Não ia adiantar nada. Nada podia mudar o que aconteceu. O problema é que quem me conhecia desconfiou que alguma coisa tinha acontecido comigo, até porque ninguém consegue passar por uma experiência dessa sem mudar pelo menos um pouco. Minha mãe foi a primeira. O que está acontecendo, hein, Sandra? Você andou brigando com o Guilherme? Não, mãe. Por que a senhora está perguntando isso? Ah, por que você anda tão esquisita? Meu Deus, você está estranha. Uma cara, sei lá. Aliás, o que é isso aí no teu cotovelo, hein? Andou se machucando? Eu estava com os cotovelos ralados. Mas acabei inventando uma desculpa. E tudo ficou por isso mesmo. Naturalmente que meu noivo também notou que eu estava esquisita. Perguntou se tinha acontecido algo. Mas eu dei uma desculpa qualquer, falei que estava um pouco cansada, não tinha conseguido dormir direito, enfim, desconversei. Não sei, talvez eu devesse ter contado. Hoje, pensando melhor, eu chego a essa conclusão. Talvez devesse ter contado tudo. Para ele, para minha mãe, para o meu pai. Mas é como eu disse, a gente fica com medo. A gente não sabe a reação da outra pessoa. E depois tem a vergonha. Quem passou por isso sabe, tem a vergonha. Naturalmente que aquilo que aconteceu acabou mudando a minha rotina. Eu fiquei traumatizada
E nem podia ser diferente. Para andar sozinha na rua, por exemplo, mesmo durante o dia, eu pensava 2 vezes. Às vezes ficava meia hora olhando para a rua antes de me aventurar, com medo de topar com aquele bandido outra vez. Só de imaginar que aquilo pudesse se repetir, um medo incontrolável tomava conta de mim. Mais do que medo, pavor. Mas o pior foi quando, depois de algumas semanas de desconfiança, e após fazer um teste de farmácia, as minhas piores suspeitas se confirmaram. Como eu temia, eu estava grávida. Entrei em pânico quando fiz as contas. Batia certinho com o dia em que eu tinha sido violentada. De modo que, se eu realmente estivesse grávida, e tudo indicava que sim, a criança só podia ter sido concebida aquele dia. Nem podia mesmo ser do Guilherme. Até porque a gente só fazia amor com camisinha, já que, para não engordar, eu tinha parado de tomar comprimido. No fundo, eu sei que foi bobeira minha. Depois do que eu sofri, eu devia ter procurado um médico, ou pelo menos tomado a tal pílula do dia seguinte. Só que, meu Deus, eu fiquei tão nervosa, tão traumatizada, tão assustada, que na hora, nada disso me ocorreu. E o resultado agora estava ali. Eu estava grávida. Tinha engravidado daquele tarado. Entrei em completo desespero. Chorei o dia todo sem saber o que fazer da minha vida. Eu só conseguia pensar no meu noivado. Meu Deus, o que seria de mim quando eu contasse para o Guilherme que estava esperando um filho e que esse filho não era dele? Sistemático do jeito que era. Ele não ia me perdoar. Tudo bem que a culpa não era minha. Eu tinha sido violentada, arrastada para o meio daquele matagal, sob a ameaça de uma faca. Mesmo que na hora eu tivesse tentado correr, gritar, sei lá, fazer qualquer coisa, não ia adiantar, o bandido estava armado. Quem sabe ele até me matasse. Olha, no auge do meu desespero, passou até uma ideia pela minha cabeça, eu pensei até em ficar quieta. Só dizer que tinha engravidado. Meu noivo ia acabar pensando que o filho era dele. Pelo menos era o mais provável. Tudo bem que a gente só transava com camisinha, mas a gente sabe que essas coisas não são 100% confiáveis, não são infalíveis, de modo que eu podia ficar na minha e deixá-lo pensar que o filho era dele. Só que eu não podia fazer isso. Meu Deus, eu jamais seria capaz de uma sujeira dessas, e logo com um homem que eu amava. Não era justo. Até porque tinha um detalhe que agravava ainda mais a minha situação. O homem que tinha me violentado era negro. E com certeza, se o filho fosse dele, e tudo indicava que era, só podia ser, nasceria no mínimo bem moreninho, contrastando com a pele do Guilherme, que era clara. Como que eu ia explicar uma coisa dessas? O Guilherme era louro, não tinha como. Acabei procurando um laboratório, naquela esperança de que talvez aquele teste de farmácia estivesse errado, mas o exame confirmou a minha gravidez. 5 semanas. Fazendo as contas, não dava outra. Batia certinho com o dia do estupro. O que me deixou ainda mais desesperada. Meu noivo, que não é bobo, percebeu que alguma coisa estava acontecendo e começou a me pressionar. O que está acontecendo, hein, Sandra? Você anda tão esquisita, meio arredia, parece que está, sei lá, no mundo da lua.
cada dia que passava, ficava mais difícil esconder a minha aflição. Dava para ver nos meus olhos que eu estava a ponto de ter um ataque. O pior é que nem mesmo nesse momento de desespero eu tive a coragem de contar a ele o que realmente tinha acontecido. A ele ou a minha mãe, sei lá. Hoje eu vejo que seria o mais certo. Sim, porque ele era o meu noivo. Se realmente me amasse, ficaria do meu lado, enfrentaria aquela situação junto comigo. Meu Deus, eu não tinha culpa nenhuma. Eu não tinha transado com aquele tarado por livre e espontânea vontade. Eu fui violentada, ameaçada com uma faca. Se o Guilherme realmente me amasse, ficaria do meu lado. Me daria todo o apoio que a situação exigia. Só que o medo, mais uma vez, falou mais alto. E o fato é que, em vez de contar para ele, acabei me abrindo com uma amiga, que, para minha desgraça, me deu o pior conselho que alguém poderia dar. Então, Sandra, eu tenho uma tia que mexe com umas ervas. De repente ela te prepara um chá e você bota para fora essa criança. Eu posso falar com ela se você quiser. Meu Deus, quem consegue raciocinar direito num momento de desespero? Eu estava tão desesperada, com tanto medo, sentindo que o meu noivado estava por um fio, que acabei aceitando aquela que naquele momento me pareceu ser a melhor saída, abortar. Essa amiga me arranjou tudo. Falou lá com a tia dela, que por sua vez me passou a receita e eu acabei tomando o tal chá abortivo. O problema é que alguma coisa deu errado, porque algum tempo depois de tomar o chá, eu comecei a me sentir muito mal e acabei indo parar no pronto-socorro. O resultado é que lá, com os médicos me examinando, fazendo exames, meu segredo foi descoberto. A verdade veio à tona e em 2 tempos caiu no ouvido de todo mundo. Da minha família, dos meus amigos e principalmente do meu noivo. Todo mundo ficou sabendo. Eu estava grávida e tinha feito um aborto. Depois que tive alta, ele veio com tudo para cima de mim. Você não podia ter feito isso, Sandra. Você estava com a cabeça onde, mulher? Por que você não me contou? Como você queria que eu contasse, Guilherme? Você não ia entender. Como que não ia entender, Sandra? Ficou louca? Você não podia abortar. Afinal de contas, não era só teu, era meu filho também. Será que você tem ideia do que fez? Olha, por um momento eu pensei que ele já estivesse sabendo de tudo. Do estupro, que o filho não era dele, só que não. Ele estava, na verdade, me cobrando porque imaginava que o filho que eu esperava era dele. Olha, me senti entre a cruz e a espada. E o pior é que ele me pressionou tanto, me cobrou tanto, que a certa altura, nervosa do jeito que estava, acabei contando toda a verdade. Eu não ia contar, mas a pressão foi muita. Foi tanta que quando vi já tinha contado. Esse filho não era teu, Guilherme. Será que você não entende? Foi por isso que eu achei melhor abortar. Ele ficou pasmo. Como é que é? Como assim não era meu? Mas era de quem então? Guilherme, eu fui violentada. Aquele dia que a gente foi no churrasco daquele teu amigo, você me deixou em casa de madrugada, lembra? Então,
quando eu estava entrando pelo portão, apareceu aquele homem e... Só Deus sabe como foi difícil eu contar. Porque a cada palavra era como se eu estivesse revivendo os momentos de pavor que passei sob a ameaça daquele bandido. Mas já que tinha começado, precisava ir até o fim. Para minha desgraça, depois de passado aquele primeiro instante de perplexidade, meu noivo não acreditou em mim. Mais do que isso, me acusou até de tê-lo traído e inventado aquela história de estupro só para livrar a cara. Foi a maior gritaria no meu quarto. Tanto que a certa altura, meu pai acabou se metendo na discussão e mandou que ele fosse embora da nossa casa, até porque o Guilherme ficou tão fora de si que começou a ofender todo mundo. Nem a minha mãe escapou. Olha, quase me internaram de novo, de tão mal que eu fiquei. À base de calmantes acabei adormecendo. E quando acordei, me deparei com a minha mãe ao pé da cama, me olhando com aquela cara que já dizia tudo. Ela também não aprovava a minha atitude. Aliás, ninguém aprovou. Todo mundo só me atirou pedras. Todo mundo. Por que você agiu assim com teu noivo, hein, filha? Coitado saiu daqui desnorteado. Por que você não contou para ninguém? Tentei explicar a ela. Só que não adiantou. Ela também não entendeu. Depois, como tiro de misericórdia, me entregou a aliança do Guilherme. Ele tirou do dedo e deixou comigo. Disse que era para te entregar. Foi mais uma crise de choro. Era provavelmente o fim do nosso noivado. Mais tarde, um pouco mais calma, eu ainda liguei para ele. Tentei conversar numa boa, explicar, cheguei a dizer que estava indo até a sua casa para lhe entregar a aliança, mas ele retrucou. Nem se deu trabalho, que eu não vou aceitar mais porcaria de aliança nenhuma. Faça bom proveito. Aliás, por que você não derrete e paga a conta do hospital e do aborto que você fez? O que você fez não tem perdão, Sandra. Acabou. Acabou. Você entendeu? Acabou. Não me procure mais. Eu admito qualquer coisa, menos mentira e traição. Não teve jeito, ele não quis acreditar em mim. Botou na cabeça que eu tinha traído e não quis nem me ouvir. Por mais que eu tenha explicado, por mais que eu tenha jurado, ele não acreditou que eu sofri um abuso. E eu não sei mais o que fazer para fazê-lo acreditar. Segundo ele, se fosse mesmo verdade que eu fui violentada, teria contado na hora. Para minha mãe, pelo menos, só que eu não contei para ninguém. Eu fiquei com medo. Meu Deus, será que ninguém me entende? Ele não consegue enxergar que se eu não contei, foi porque tive medo de perdê-lo. Quis preservar o nosso noivado, sistemático, do jeito que sempre foi, ele jamais entenderia. A verdade é que mesmo eu tendo errado, se realmente me amasse, ele me daria pelo menos um crédito de confiança. E o pior é que no fim deu tudo na mesma, né? E quem pagou o pato fui eu. Até hoje, estou pagando por um crime que não cometi. O fato é que não posso fazer nada se você não acredita em mim, Guilherme. Tudo que eu podia fazer eu já fiz, não adiantou. Se a minha palavra não te basta, se você perdeu a confiança em mim, então é melhor mesmo continuarmos assim. Cada um sofrendo no seu lado. Melhor assim
do que te ver o tempo todo me jogando na cara que eu te traí. Quem sabe um dia você se dê conta da injustiça que está cometendo. Se cometi algum crime, foi o de ter feito aquele aborto. Isso eu admito. Só que se cometi esse pecado, foi pensando no nosso amor. Será que você não consegue entender? Fui egoísta? Provavelmente sim, porque em nenhum momento pensei na criança inocente que eu trazia no ventre. Esse erro eu assumo, mas foi o único. Só que mesmo assim, apesar de todos os erros que cometi, ter feito aborto, não ter contado para minha mãe quando devia, pelo menos para ela, apesar de tudo, era para você estar aqui do meu lado agora, Guilherme, me dando a mão, me ajudando a superar este que é o momento mais delicado, difícil e dolorido da minha vida. Você, no entanto, não quer nem me ouvir. Prefere acreditar que eu sou falsa, que eu sou mentirosa, que eu te traí. O que é que eu posso fazer? Não posso te forçar a acreditar em mim. Até porque não é a força que eu quero você de volta. Se um dia você voltar, eu quero que seja por amor. Por você finalmente acreditar em mim. E se você não voltar, leve pelo menos essa certeza. Eu nunca te traí, Guilherme. Nunca. Eu nunca te enganei. Tudo que contei foi verdade. O erro que cometi, e isso eu assumo, foi bem outro. Por isso, se você não voltar, leve para o resto da tua vida pelo menos essa certeza. Eu não te traí. Você cometeu, contra aquela que mais te amou nesse mundo, a maior injustiça que um homem já cometeu contra uma mulher.